Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais o Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 2 de dezembro, está em Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Meus irmãos, nós estamos no iniciozinho do tempo do Advento, início do ano litúrgico, tempo de preparação para a grande solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tempo do Advento é um tempo de preparação, é um tempo de preparar os caminhos do Senhor, aplainar os caminhos, para que Ele, o Salvador, venha ao nosso encontro, venha nos resgatar, nos salvar, nos santificar. E hoje, a cada dia, na verdade, do tempo do Advento, nós somos convidados por Deus, por meio da liturgia, a meditarmos e a darmos passos em relação a essa preparação para a vinda do Senhor. E uma preparação que, claro, exige mudança de vida, exige, portanto, conversão. E no caso do Evangelho de hoje, nós temos como uma grande chamada de atenção, uma grande chamada para a nossa meditação, o tema da fé. E é interessante que aqui o Evangelho apresenta um oficial romano, ou seja, era um pagão, não era alguém que era visto pelas pessoas como uma pessoa próxima de Deus, pelo contrário, era visto como um pagão. E esse pagão, esse oficial romano, ele se coloca diante de Jesus suplicando. Ele que era um oficial romano, que diante de Jesus, socialmente falando, a autoridade era ele. Mas ele tem um outro olhar. Não é o olhar a partir do poder desse mundo, a partir do status desse mundo, mas um olhar sobrenatural. E ele consegue perceber que o senhorio que Jesus tem é maior do que o dele. Por isso ele, mesmo socialmente falando, sendo superior a Cristo, ele se apresenta diante de Jesus com uma profunda humildade, suplicando pela cura do seu servo, do seu empregado, que estava doente na sua casa. E Jesus diz no Evangelho que fica admirado com aquele homem. E fica admirado especialmente com a fé daquele homem. Termina o Evangelho dizendo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e estarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, mesmo pessoas que não fazem parte da grande família do povo de Israel, eles farão parte do reino dos céus, assim como aquele oficial. E o que mostra isso é a fé dele. A grande confiança acompanhada de uma profunda humildade dele diante de Cristo, reconhecendo em Cristo um senhorio superior ao dele. E com uma confiança quase que infantil, no bom sentido, no sentido da pureza, de dizer o seguinte: olha, eu tenho muitos empregados, e quando eu digo para algum deles fazer alguma coisa, eles vão e fazem. Então, se o senhor, que tem o senhorio que é superior ao meu, quiser que o meu empregado fique bom, fique curado, ele vai ficar. E isso chama muito a atenção de Jesus.
E é interessante que o trecho que nós acompanhamos aqui do Evangelho nem mostra a cura desse empregado. Como para dizer o seguinte, olha, o foco aqui não é a cura do empregado, mas é a fé desse senhor, desse oficial romano. E isso nos leva a meditar, pegando agora para o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do Advento, esse tempo de preparação para o Natal, o tempo de aparar as arestas, de nos deixarmos modelar por Deus, tempo de conversão, sim. Não tem aquele caráter penitencial tão intenso como tem a Quaresma, mas tem um caráter também de mudança de vida. E nos leva a meditar hoje, o tempo do Advento, a partir desse Evangelho, sobre como muitas vezes nos falta a fé. E eu queria convidar para que a gente meditasse hoje sobre isso, motivados pelo exemplo desse oficial romano, que inclusive está, assim, eternizada, digamos assim, na liturgia, porque toda a liturgia nós reproduzimos as palavras desse oficial romano. Eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma palavra e serei salvo. Nós dizemos isso a cada Santa Missa, reproduzindo as palavras, o testemunho, a profissão de fé deste oficial romano. E quantas vezes nos falta isso? Quantas vezes nos falta fé, sobretudo, quando nós perdemos a esperança de que nós podemos mudar? Há poucos dias atrás, pouco antes do Advento, nós celebramos Nossa Senhora das Graças. E Nossa Senhora dizia na aparição dela, essas graças, esses raios que saem das minhas mãos e que são fortes, que são grossos, são as graças que eu quero dar e que as pessoas pedem. Esses raios fininhos que saem da minha mão são as graças que eu quero dar, mas que ninguém me pede. E por isso não dão os frutos que poderiam dar. Às vezes a gente não tem fé e deixa de pedir. Porque às vezes a gente quer ter uma fé depositada sobre a nossa capacidade, sobre a nossa força. Isso não é fé. Fé é se colocar diante de Deus, como esse oficial romano, com profunda confiança e humildade, dizendo, Senhor, eu não sou digno, mas eu te peço essa graça. Nesse tempo do Advento, aí vai depender da situação de cada um, e você pode rezar sobre isso hoje. Senhor, eu não sou digno, mas eu te peço uma perseverança maior, porque eu tenho sido muito oscilante, eu não tenho sido constante nas coisas. Senhor, eu não sou digno, mas eu te peço uma paciência maior, uma fortaleza maior na paciência, porque eu estou ferindo os meus irmãos, eu estou faltando com a caridade, porque me falta isso. Senhor, eu não sou digno, mas eu te peço a graça de vencer esse vício que eu tenho. A droga, a pornografia, a preguiça, seja o que for. Às vezes a gente fica esmorecido porque a gente quer vislumbrar a nossa capacidade de vencer aquele vício, aquele pecado. Mas não é essa a lógica da graça de Deus. A lógica da graça de Deus, como a do oficial romano, é com toda a confiança e humildade. Lembrando que nós estamos num tempo anauim, que nos convida a isso. Nos colocar diante de Deus e suplicar a graça ou as graças de que nós precisamos para nos santificar, para que sejamos salvos. Quais são as graças que nós temos esquecido de pedir? Porque nós queremos colocar a nossa confiança em nós e nem lembramos, nem temos ânimo de pedir para Deus ou de recorrer à Santíssima Virgem. Vamos meditar sobre isso hoje. Não vamos desistir da nossa salvação, da nossa santificação, porque o chamado à salvação e à santidade é para todos. Porque Deus quer. Nossa Senhora quer derramar graças. Mas Deus, Nossa Senhora, querem, precisam que nós supliquemos, que nós abramos o nosso coração para pedir essas graças e para permitir que essas graças fecundem a nossa vida, gerando vida nova. Vamos meditar sobre isso
e permitir que, desde o início desse tempo de advento, a gente possa realmente se deixar modelar por Deus, para acolher o Salvador que quer vir ao nosso encontro, quer nos resgatar, quer nos fazer participar da sua vida ressuscitada. Nos abramos a essa graça e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.